Boa noite a todos que nos ouvem nesta noite. Nós estamos aqui em mais uma quarta-feira de restauração e eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de poder estar aqui. É sempre muito prazeroso para mim estar na casa do Senhor. E a palavra de hoje está em João, capítulo 8, do versículo 29. E o título é As Atitudes que Agradam o Coração de Deus. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Vamos orar? Boa noite, Espírito Santo de Deus. Eu estou aqui e careço da sua ajuda, porque sem a sua ajuda nada será possível nesta noite. Mas eu te peço que eu abrir da minha boca, que ela já está sendo falada, o Senhor possa me encher, me preencher. A palavra ela é semente. E se o teu Espírito Santo de Deus não regar esta semente não irá germinar. E precisamos, Pai, que essa semente germine dentro dos nossos corações e que venha gerar frutos, Pai. Venha gerar frutos, Pai querido, 100 por 1, para que possamos, Pai, florescer através do Senhor. É o que eu te peço, já te agradecendo. Amém. Repita comigo, por favor, aonde você estiver. Deus não nos deixa só. E Ele não nos deixa mesmo. Isso eu tenho prova viva disso, que Deus não nos deixa só. Jesus, Ele nasceu do ventre de uma mulher e viveu 100% como homem aqui na terra. E durante todo o seu ministério aqui da terra, o Pai sempre amparou Jesus. E da mesma forma, o Pai nos ampara. E Jesus, quando Ele também voltou para o Pai, Ele também não nos deixou só. Ele deixou o Espírito Santo de Deus. E por essas razões, eu e vocês não estamos só. E amém. Glórias a Deus por isso. Esse texto, ele nos traz grandes ensinamentos. E eu gostaria de destacar 5 atitudes que agradam o coração de Deus. 5 atitudes que agradam o coração de Deus, as quais nós, como cristãos, precisamos tê-las. Mas precisamos também ter a certeza dentro de nós que o Pai não nos deixa só. E por Ele não nos deixar só, nós, quando formos tomar alguma atitude, seja ela qual for, aonde for, nós precisamos buscar a direção de Deus, para que não venhamos quebrar a cara. Muitas vezes quebramos a cara, o tombo é muito feio, porque nós vamos dirigido por nós mesmos. Nós não buscamos a direção do Espírito Santo. E se Ele não nos deixa só, Ele nos ampara em todo momento, nós também temos que buscá-lo em todos os momentos de nossas vidas. Amém? Quando Jesus diz, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Será que temos agradado a Deus? Será que nossas atitudes têm agradado a Deus? Aquilo que tem saído dos nossos lábios tem agradado a Deus? O que tem nossos pensamentos, nossas atitudes, o nosso raciocínio, a nossa mente, estão cativas a Deus? Nós somos pecadores, isso é um fato. E Jesus, Ele viveu aqui na terra 100% homem e não pecou, mas se fez pecado por mim e por vocês, nos dando a oportunidade para vivermos a eternidade. Amém? E a primeira atitude que eu quero destacar aqui é abandonar as atitudes erradas. No nosso dia a dia, sem nós percebermos, nós temos muitas atitudes que desagradam o coração de Deus. E Paulo nos ensina, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu pratico. Ele diz que
que há uma luta e só vencemos esta luta quando colocarmos no nosso coração o desejo de agradar a Deus, a atitude de agradarmos a Deus. Nós não somos órfãos, nós temos um pai que não nos abandona, um pai que nos ajuda em toda a nossa caminhada. E no momento da nossa dor, da nossa dificuldade, Ele estará sempre ao nosso lado. E se estivermos fazendo a sua vontade, Ele irá nos curar, nos libertar e nos abençoar. Amém? Nós estamos vivendo dias muito difíceis e maus. E precisamos saber resistir através da palavra de Deus. Em Tiago, capítulo 4, do versículo 7, diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. E é uma via de mão dupla. Eu me achego e o Senhor se achega. Muitas vezes nós queremos que só o Senhor se achegue a nós, e nós não. Ou melhor, nós só queremos que Ele se achegue. E aquilo que nós também precisamos fazer, nós esquecemos de fazer. A porta está aberta. E nós temos a água viva para saciar a nossa sede. E a palavra de Deus, que é o pão da vida, para alimentar a nossa vida. Ninguém é perfeito. Se tivesse pessoas perfeitas, se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui. Mas eu gostaria de dar um exemplo de uma pessoa que teve uma vida de retidão para com Deus, Neemias. Neemias, ele foi copeiro do rei, tinha um serviço, era um trabalho de confiança, e Neemias era um querido do rei, era um homem íntegro, era um homem também de fé, um homem de obediência ao Senhor. E Neemias, ele tinha uma mistura, era uma mistura muito equilibrada de oração e ação. E Neemias, quando ele soube da destruição da sua cidade natal, Jerusalém, ele se entristeceu, chorou. E Satanás, ele fez de tudo para desequilibrar Neemias. E nós precisamos saber, quando um homem e uma mulher está a serviço de Deus, a oposição dos inimigos, elas são inevitáveis. E como Neemias combateu isso? Neemias combateu com oração contínua, e determinação, sabedoria e uma vida de retidão para com Deus. Durante 4 meses, Neemias orou e jejuou, pedindo a Deus perdão, confessando os pecados do seu povo. Neemias, como ele era uma pessoa muito bem vista aos olhos do rei, ele não usou da benevolência, do favor que ele sabia que ele ia ter perante o rei, mas ele usou do favor de Deus. Passados 4 meses de oração e jejum, Neemias vai até o rei para conversar com o rei. E quando o rei vê Neemias, o que está acontecendo? Por que você está triste? E ele relata para o rei o que havia acontecido na sua cidade natal. E o rei, ele não pede para o rei, olha, eu quero isso. Ele pede uma licença do seu cargo. Ele pede uma licença para poder ir à sua cidade, ajudar na reconstrução da sua cidade. E assim o rei a concebe, e com ajudas para a construção da sua cidade. E como Neemias, ele estava debaixo da ordem da obediência de Deus, uma obra que iria demorar muito tempo. O Senhor abençoou essa obra, que em 52 dias ela foi concluída. Tremendo, quando o homem e uma mulher está debaixo da direção e da obediência de Deus. Eu não sei hoje o que você precisa reconstruir. Talvez você já chorou, talvez você já orou, talvez você já se desanimou. Mas eu quero dizer para você, se você crê, você verá a glória de Deus nessa situação. Neemias não se prostrou, Neemias não terceirizou aquilo que era para ele fazer, aquilo que Deus havia ordenado para ele. E talvez você pode me perguntar, mas Celeste, como eu sei se eu estou fazendo certo ou errado?
É através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é bússola para as nossas vidas. E ela que nos indica o caminho certo e o caminho errado. Mas nós precisamos engolir essa palavra. Amém? Tudo, Deus falou a Josué. Josué, não deixe de meditar na minha palavra de dia e de noite. E faça tudo o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus falou a Josué, Josué capítulo 1, versículo 8, para ele seguir a palavra de Deus de forma fiel, para ele não mudar a palavra. E se nós queremos ser bem-sucedidos, precisamos ler e viver a palavra fielmente, buscando sempre a direção do Espírito Santo de Deus. E a bênção de Deus nos acompanhará. Amém? Precisamos o quê? Orar, buscar e ter ação através de Deus. A segunda atitude é lutar contra o pecado. Não podemos nos deleitar no pecado. O salário do pecado é a morte, e é por isso que o pecado nos chama. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia! Todos os pensamentos e ações que vão contra a palavra de Deus e as verdades de Deus é que nos faz rebelar, e que nos faz rebelar contra Deus, são chamados pecados. E quantas vezes nós nos rebelamos contra essa palavra de Deus, porque nós vamos o quê? Pelas nossas atitudes. E quando nós agimos pelas nossas próprias atitudes, nós automaticamente estamos nos rebelando contra a palavra de Deus. Hoje, muitos cristãos, eles ignoram o fato e não parece estar numa guerra. Tem um escritor chamado John MacArthur. Ele é um escritor e um ministro evangélico norte-americano. E num dos seus livros tem uma frase que eu quero ler agora, que diz assim: hoje, boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos devem estar numa diversão e não numa guerra. Eu vou ler novamente. Hoje, boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos devem estar numa diversão e não numa guerra. Se somos verdadeiros cristãos e estamos numa batalha, e esta é uma batalha que requer constante atenção, e hoje nós vemos muitos cristãos distraídos, cristãos borboletando. Nós não somos mais escravos do pecado, mas ele continua habitando dentro de nós e quer nos exercer o seu domínio para que venhamos sair da presença do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que em sua carne não habitava bem nenhum, pois sabia que ali era a habitação do pecado. Romanos, capítulo 7, do versículo 18 ao 20. Tem muitas pessoas acham que o pecado está muito longe de nós. Não. Esse é um inimigo que ele não está longe de nós, ele está muito próximo de nós, porque ele está dentro de nós, ele está na nossa carne. E tem muitas pessoas que dizem que ser cristão é um mero estilo de vida, e não é um mero estilo de vida. Se assim for, perderemos a batalha, e o caráter de Deus não será desenvolvido em nós, e muito menos nós iremos refletir esse caráter de Deus. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que se dizem seguidores de Jesus, e que não demonstram estar numa batalha, desejam um evangelho com muito entretenimento, para frases de ação, muita música, e querem viver um evangelho raso. O caminho cristão não se parece com aquele apontado por Jesus. Jesus foi enfático ao nos dizer que a porta é estreita e o caminho é apertado. Nós não podemos brincar com a vida eterna. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário
pelas nossas vidas, para que hoje pudéssemos estar aqui glorificando, bendizendo, exaltando o nome santo, vivo e poderoso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E precisamos pedir a Deus entrar no nosso coração todo o tempo, para podermos rejeitar, resistir o pecado e termos atitude também, todos os dias, de rejeitarmos o pecado em nossas vidas. A terceira atitude é aprender a caminhar com Deus todos os dias. Aí eu não poderia deixar de falar de Enoque. Enoque era um ser humano como nós, casou, teve filhos, mas caminhou com Deus, teve uma vida fiel com Deus. Em Gênesis, no capítulo 5, do versículo 22 a 24, diz assim: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Muitas pessoas pensam que acham até que a vida eterna é após a nossa morte, mas a vida eterna é a partir do momento que aceitamos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí começamos a caminhar para a vida eterna. Enoque, ele foi um servo maduro, e por isso ele andou com Deus e foi fiel ao Senhor, por ser um servo maduro. E Deus olha para Enoque e fala: cara, você não vai experimentar a morte, eu vou arrebatá-lo. Uau, já pensou o Senhor olhar para cada um de nós e falar: gente, você é diferente, você não vai experimentar a morte, eu vou arrebatá-lo. Tremendo, tremendo, que possamos chegar nesse estágio, que possamos chegar no estágio de Enoque. Se Deus já nos escolheu, nos deu vida, e fazemos coisas que não agradam o coração de Deus. E como seus escolhidos, nós precisamos fazer coisas que agradam o coração de Deus, e não coisas que desagradam o coração de Deus. Enoque, ele viveu um tempo que não era diferente do nosso. Hoje nós vivemos a geração pós-moderna, a geração que tudo pode. Mas Enoque, dentro da sua geração, ele resistiu ao mau cheiro e exalou o bom cheiro. Exalou o bom cheiro. Exalou que hoje nós estamos aqui nesta noite falando de Enoque, porque até hoje Enoque é lembrado. E qual é o perfume a qual você está exalando? Qual é o perfume qual você está exalando? Nós somos escolhidos e nós não podemos brincar com Jesus. Ninguém é perfeito. Nossa luta ela é diária e constante. Somos desafiados o tempo todo, nós somos desafiados. Precisamos resistir o mal que tenta nos tirar da presença de Deus. E no livro de Hebreus é mencionado que pela fé Enoque foi arrebatado. E você tem agradado a Deus? Será que nós podemos dizer, eu tenho agradado a Deus? Eu confesso aos irmãos que eu tenho lutado todos os dias, todo instante para agradar a Deus, mas é muito difícil, sabe? E ninguém é perfeito, mas nós não podemos achar, já que ninguém é perfeito, eu também vou ser imperfeita cada vez mais. Não, é uma luta diária, que cada dia nós temos que procurar lutar para tentarmos ser perfeitos através de Deus e agradar o coração de Deus e fazer o querer de Deus sobre as nossas vidas, para que as pessoas possam olhar para nós e ver algo diferente através de Deus nas nossas vidas. Amém? E por não ter ninguém perfeito, o Senhor Jesus nos diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Mesmo diante das nossas imperfeições, o abraço de Deus nos aconchega. Ele nos aconchega e nos diz: venha, vocês são meu escolhido. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. O que Deus quer de nós? Obediência. E Jesus foi obediente até a morte de cruz, a pior morte. Mas ele foi obediente até lá, para que hoje
o seu nome, o seu poderoso, santo e bendito nome fosse glorificado nas nossas vidas. Amém? É muito bom falar de Jesus, mas o melhor é vivermos Jesus. Quantas pessoas falam de Jesus, mas não procede como tal? Nós somos muito vigiados e cobrados. Quantas pessoas são cobradas dentro das suas próprias casas? Pessoas que frequentam suas igrejas locais e quando chegam têm uma atitude dentro das suas igrejas locais. E quando chegam dentro das suas casas, são cobrados pelos seus familiares. Espera aí, na sua igreja você tem um procedimento, aqui você amarga, aqui você mal fala. Quando você está com a irmãzinha da sua igreja local, você é toda sorridente, aqui você está sempre fechada. Olha, que Deus nos dê graça para fazermos sua vontade todos os dias das nossas vidas e sermos obedientes às suas palavras. Aleluia! Precisamos ter essas atitudes, e tudo é atitude. E essas atitudes dependem de mim e de vocês. A quarta atitude é ajudar os que necessitam. O amor ao próximo, ele é tão importante que Jesus fez questão de enfatizá-lo durante o seu tempo aqui na terra. Em Gálatas 6, capítulo 6, do versículo 9 e 10, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Por que Jesus está enfatizando tanto aqui? Olha, não cansemos de fazer o bem. Jesus nos dá um alerta, não cansemos. Por que Jesus está nos dando um alerta? Jesus nos conhece. Jesus conhece a nossa humanidade. Quando nós nos dedicamos em tempo, sabe, ou financeiramente, seja como for, seja para a obra de Deus, seja dentro do trabalho, seja, sabe, na nossa família, quando nós fazemos isso, para sermos reconhecidos, para sermos aplaudidos, e quando isso não vem, o que acontece? Entra a tristeza, entra o desânimo, entra a falta de vontade. Eu não vou fazer mais, não. Eu fiz, mas olha, ninguém reconhece, ninguém dá valor, ninguém agradece. Não teve palmas, não teve holofotes, né? Então, a pessoa deixa de fazer. Mas, quando fazemos debaixo do amor, nós podemos fazer em qualquer lugar. Seja na igreja, seja na rua, seja no trabalho, seja na família. E quando isso não vier, o agradecimento vai vir da parte do Pai. Ou é o Pai, é através do Pai que temos que fazer. É para reconhecimento, para que o Pai possa ver, e não homens, como muitas pessoas fazem para ser reconhecidos, notáveis através de homens. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: o amor de Deus, ele pode ser manifesto em nós, quando servimos uns aos outros, no quê? Em amor, é em amor. Nós temos que fazer sempre em amor e debaixo da direção de Deus. Porque quando fazemos em amor e debaixo da direção de Deus, se vier o reconhecimento, ok. Se não vier, ok também. O importante é que o Pai esteja vendo, e o importante é que sejamos obedientes e possamos fazer aquilo que o Pai está determinando para que façamos. Amém? E quando fazemos isso em amor, vamos abençoar outras pessoas e glorificamos aí ao Pai em nossas vidas. E o Pai será glorificado em nossas vidas. Servir a Deus espalhando o seu amor é um grande privilégio para nós. E que privilégio que é para nós. É um grande privilégio. E quando fazemos isso, estamos participando ativamente da missão dele e reconhecendo a importância do seu sacrifício. E que Deus nos dê força, e principalmente bom ânimo, para que possamos continuar a fazer o bem, sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Isso também é uma atitude que precisamos ter. É uma atitude, e essa atitude não pode faltar em nós, mas é sempre no amor de Deus e debaixo da direção de Deus. Amém? A quinta e última atitude é viver em comunhão com os irmãos em Cristo, que está no Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável
quando os irmãos convivem em união. Meu Deus, aí o bicho pega. E como o bicho pega. A noiva do Cordeiro, ela não tem uma placa de igreja, mas a igreja local, ela tem fala. Ela tem fala. E eu ouço muitas pessoas dizer, eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo, eu leio o evangelho em casa, eu evangelizo fora, eu oro. Nós não somos a igreja de Cristo. Nós fazemos parte da igreja. E sozinho, tem muitas coisas que nós não podemos fazer sozinhos. Nós não podemos fazer sozinho. E não existe vida fora da igreja local. Por quê? Porque nós somos apenas um pequeno tijolinho. Nós somos apenas um pequenino tijolinho. E a maior parte das pessoas que fogem das suas igrejas locais são pelo confronto de relacionamento. Porque não conseguem se relacionar com as diferenças. Fogem da igreja local porque tem um discurso por relacionamento. Eu não vou naquela igreja porque eu não me simpatizo com o pastor. Eu não me simpatizo com o ministro de louvor. Tem uma irmãzinha lá que está sempre na porta ali. Nossa, aquela irmãzinha, então, ela é tão invejosa, tão comparativa ou fofoqueira. Isso significa relacionamento. Tem que voltar para ser curado. É muito mais fácil a pessoa fugir da sua igreja local. Muito mais fácil. Mas a pessoa tem que entender uma coisa, a igreja, ela é coletiva, e é doloroso e desafiador, mas é o único lugar onde seremos curados, porque a igreja é um grande hospital espiritual, é só dentro da igreja que vamos ser curados. Pensa assim, olha, aquele pastor que me incomoda, aquele ministro de louvor que me incomoda, aquele irmãzinho, aquele irmãozinho que eu entro, ele me incomoda, pensa que ele pode ser um remédio. O remédio ao qual Deus está colocando na sua vida para você ser curado. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso. Às vezes, nós achamos, o que acontece? Que nós cantamos melhor, que nós oramos melhor, e a palavra que sai da minha boca é melhor, o que eu faço lá na igreja é melhor, lá da minha igreja local. Gente, nós precisamos matar o nosso eu aqui dentro. Enquanto nós não matarmos o nosso eu aqui dentro, sempre vai haver discórdia e disputa dentro das igrejas. Nós precisamos matar esse eu, sabe? Porque a glória tem que ser para Deus, somente para Deus. Somente para Deus. A igreja não é nossa, ela não existe para nos agradar, e sim para agradar o Cordeiro de Deus. Aleluia! É na igreja que somos curados, aperfeiçoados e confrontados. E a igreja, ela é lugar de curar as feridas que são suportáveis. E se nós não aceitarmos, nós vamos viver de igreja em igreja. O beija-flor, ele vai pulando de árvore em árvore, e nós vamos ser aquele que vamos pular de igreja em igreja, e nunca vamos achar uma igreja perfeita, a qual nós vamos achar que vamos nos encaixar, porque não existe perfeição em ninguém. Em ninguém. A igreja, ela é feita através do corpo de Cristo, mas existe só um cabeça. E esse cabeça é Cristo Jesus. E glória a Deus por essa cabeça ser Cristo Jesus. Aleluia! A palavra nos diz, para termos a mente de Cristo, e precisamos entender essas verdades, para que este corpo possa andar com perfeição e destruir as obras de Satanás. E assim, nós vamos ver a obra do Senhor crescer, e será grande a bênção daqueles que crerem neste propósito. Que Deus possa entrar
na minha vida e na vida de cada um de vocês, para que façamos verdadeiramente o que o Senhor espera de cada um de nós, viver em comunhão, para que Satanás, quando nós formos um corpo bem ajustado, Satanás irá perder forças e nós iremos vencer através do corpo de Cristo. Mas enquanto nós vivemos na disputa, no braço de fenda, nós vamos perder. Nós vamos perder, mas nós temos que ser um povo forte através do Senhor Jesus, para que Ele possa nos encaminhar, nos ensinar a caminhar e andar por verdes passos verdejantes através dele. Amém? Só para recapitular: primeira atitude, abandonar as escrituras, abandonar as atitudes erradas. Segunda, lutar contra o pecado. Terceira, aprender a caminhar com Deus todos os dias. Quarta, ajudar os que necessitam. E a quinta, viver em comunhão com os irmãos em Cristo. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela tua palavra, Pai. Nos ensina a caminhar, tendo atitudes através do Senhor, Pai, para que possamos errar menos e fazer aquilo que agrada ao coração do Senhor, Pai. Nos ensina, Pai, nessa nossa caminhada, Pai, que não venhamos olhar para o nosso irmão que está à direita ou à esquerda, que não venhamos olhar para as imperfeições do outro, mas que possamos enxergar as nossas, Pai, nos autoanalisar todos os dias das nossas vidas, Pai, para que possamos, Senhor, ser transformados, para que possamos ser curados, para que possamos ser restaurados através do Senhor Jesus, e que a paz do Senhor, Pai, o teu shalom, Pai, possa inundar as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, Pai. É o que eu te peço, te louvando e te agradecendo, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Uma boa noite a todos. E uma semana muito abençoada.